boa noite, tudo bom? Estamos nós aqui e num momento bem crucial da humanidade, eu diria. Não julgueis para não seres julgados. Vocês sabem por que eu escolhi esse tema? Eu vou confessar para vocês. Eu tenho visto tanta agressividade, eu tenho visto o ser humano por o que tem dentro dele para fora, e usando a política, usando Deus, usando as situações de desculpa. Quem é assim agressivo? Quem é assim que está com essa vibração pesada? O outro ou você? Entendeu? E aí tem saindo... As pessoas estão perdendo amizades, perdendo... Oi, boa noite, perdendo respeito, perdendo a consideração, porque está julgando o outro. E isso é uma coisa que a gente faz o tempo todo, hein? É bem difícil o não julgueis para não ser julgados. É bem difícil não julgar. A gente julga o tempo todo, a gente julga a roupa que as pessoas estão, o namorado, o corpo, o alimento, a profissão, a capacidade, o cabelo, ficou bonito, não ficou bonito. A gente sempre acha na vida dos outros, né? A gente julga as atitudes, a gente julga como as mães criam os filhos, as outras, né? Não o meu. Enfim, o trabalho, o chefe. Se eu tivesse no lugar dele, eu faria assim, porque onde se viu? E aí vem o julgamento. E nessa fase, eu trabalho com energia, gente, com campo quântico. E aí a energia que a gente joga para o universo volta para a gente, isso não tenha dúvida. Joga uma bola na parede, vê como ela vem com mais força? É mais ou menos por aí. E a gente está emanando energia pesada, porque estão aí nessa polêmica que vai aí para setembro, aí, né? Para a semana que vem, para ser bem precisa. E eu nem vou falar o que eu sou a favor ou contra, que isso não vem ao caso, eu não vou criar inimizades aqui. É justamente isso. E aí, como o padrão vibratório do planeta, do nosso país, está bem alterado, quando eu, por exemplo, eu fico irritada, essa egrégora de energia pesada vem e isso potencializa. Aí a gente fica irritado com a vibração, às vezes num grupo de WhatsApp, que começa uma discussão, a pessoa vai ficando agressiva e aquela vibração vem. Uma pessoa que vibra, que eu tenho ódio, que eu tenho raiva, vem. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu vou entrar na live, tá bem? Não julgueis para não ser julgados. Nossa, é pesado, hein? É difícil a gente não julgar. Mas o que significa isso? Há quem diga que se trata de um mandamento impossível de ser seguido. A gente sempre está julgando. E é verdade, né? Se a gente for refletir, é difícil você passar um dia na sua vida sem julgar nada. É bem difícil. Quem examina com sinceridade a própria consciência, né, percebe que, às vezes, para tentar impor os limites, esse mandamento não passa de uma justificativa para que poder continuar com uma postura de arrogância diante do outro. Porque aí eu vou criticar o outro, né? Não julgues para não ser julgado. Você está julgando e aí vem a crítica. Eu estou criticando quem está julgando. E eu imponho um limite. Tem que ver isso se não tem a ver com essa indiferença, com essa incompreensão. Quem trouxe essa frase, né? Vem de Mateus, mas foi Jesus. O olhar que Jesus... Então, o olhar de Jesus... Vamos pensar assim, qual deve ser a nossa atitude perante o outro? O máximo de compreensão possível. Com certeza, Jesus não julgava ninguém. A gente fala na justiça divina, né? Que Deus é justo, que Deus vem julgar os vivos e os mortos. Julgar? Deus tem o livre-arbítrio. O que julga a gente é a nossa consciência. E também se fosse para alguém julgar seria Deus mesmo, né? Não a gente fica julgando um ao outro, quem não tem defeito, quem não erra, quem não falha. Então a gente tem que sempre, eu acho que todos esses seres iluminados, tipo Siddhartha Gautama, ou um Gandhi, ou um Chico Xavier, ou um São Francisco de Assis, né? São espíritos de estirpe, de escola que estiveram aqui na Terra, e eles trabalham essa resignação, mas
O maior exemplo que a gente teve aqui na Terra foi Jesus. E qual era o olhar do Jesus perante o outro? Julgando? Ou compreendendo o máximo possível o outro, a atitude do outro, o limite do outro, em vez de julgar, se colocar no lugar do outro. Então, o máximo de confiança que uma pessoa tem, por mais confiança que cada pessoa tem, ela vai poder se confundir pelas feridas que a vida vai dando, vai ensinando. Então, elas mesmas vão infligindo essa busca no coração para o bem. Eu tenho que ter uma compreensão, eu tenho que ter um coração no bem, eu tenho que ter esse equilíbrio. De um modo geral, nós somos benevolentes para com os nossos erros, mas nós somos completamente severos para com os erros alheios, né? É aquilo que eu falei. Quando sou eu corrigindo o meu filho, o meu cachorrinho, quando sou eu corrigindo um erro meu, uma falha minha, eu tenho paciência, eu entendo, eu tenho uma justificativa. Para todo ser humano tem uma justificativa, já reparou? Todos nós, hein? Porque está com preguiça, porque não está fazendo exercício, porque que não está comendo certo, porque que não foi tolerante, porque que está impaciente. A gente sempre tem uma justificativa. Então nós somos complacentes para com os nossos erros. Só que nós somos ditatoriais, nós julgamos o outro, nós apontamos o dedo para o outro. Nós não temos a atitude, a compreensão do maior modelo que teve aqui na humanidade, que para mim é Jesus. Muito bem. A nossa tendência é nos acharmos assim as criaturas mais perfeitas, mais impecáveis da Terra. Entendeu? Então nós somos sempre achando que nós somos o centro da atenção, que nós estamos certos, que o outro está errado. Basta o outro ir contrário à minha opinião. E este momento que nós estamos vivendo, existem, infelizmente, a história do Brasil, a política do Brasil levou-se a um caminho de direita e esquerda. E dividiu. Tem os que não estão nem para a direita nem para a esquerda? Tem. Mas a grande maioria da população está dividida. E aí quem está aqui julga esse, e quem está aqui julga esse. Todos nós fazemos isso. Nós julgamos o presidente, nós julgamos os ex-presidentes, nós julgamos os ministros, nós julgamos o povo, nós julgamos o artista que defende, o artista que acusa. Não é isso. Eu estou falando desse momento político. Mas isso é a nossa vida. A gente está sempre achando que a gente está certo e que o outro está errado. E aí as pessoas brigam porque elas querem convencer o ponto, impor, convencer não, impor o ponto de vista dela sobre o outro. E eu trabalho com percepção. Percepção vem da cultura, vem da forma que foi criado. Antes da mãe ficar grávida até aos 7 anos de idade, tem vários fatores culturais que formam a personalidade daquela criança, que ela vai levar para a vida dela, e isso vai mexer na percepção, como ela percebe o mundo, como ela percebe. E aí esses 16 anos de partido da esquerda no poder, no ensino, na educação, formou a percepção dos estudantes, dos jovens, e aí os mais conservadores têm outra percepção, entende? Aí um fica julgando o outro, é isso que eu estou falando. Nós temos percepções e a percepção é individual, cada um que recebe, nós temos neuroreceptores no nosso corpo inteiro, nós temos os 5 órgãos do sentido que ativam, percebem o mundo, pega essa informação do meio ambiente, traz para o cérebro e traz para o meu ser biológico, só que essa percepção é individual. Nós passamos pelo mesmo impacto, pela mesma situação, mas percebemos o mundo de forma diferente, porque somos individualidades, porque podemos ser irmãos gêmeos, percebemos o mundo diferente. Passamos por situações diferentes, tivemos influências culturais diferentes, entende? É bem por aí. Então Jesus nos adverte que nós vemos o arqueiro no olho do outro, mas nós não vemos a chave no nosso. Então, para entendermos assim, para nós entendermos e sermos benevolentes, indulgentes para com o outro, o que acontece? Antes de tudo, nós consequentemente, o quê? Nós temos que conferir que nós temos erros e aceitar, olhar para os nossos erros, entendeu? As nossas imperfeições, as nossas limitações. E a partir daí, nós compreendemos que o outro também tem direito. Eu tenho erro, eu tenho falha, eu grito, eu perco a
paciência. Eu, às vezes, tô falando eu, qualquer um de nós, mas eu mesma, viu? Eu, Silene, às vezes sou grossa, falo que não devia, falei demais, fui impulsiva, fui egoísta, fui invejosa. Nós temos os 7 pecados capitais, gente, a gente passa por eles, não se incomode. Se vocês tiverem alguma... Eu tenho uma série de lives dos 7 pecados capitais que fica no Instagram, no canal do YouTube da doutora Silene Paz. Confere ali. Reflete como todos nós temos esses erros. Faz parte do mundo, da nossa comunicação com o mundo. E o julgamento está nisso também, entendeu? Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates. A gente tem que se conhecer, saber dos nossos defeitos, das nossas limitações, das nossas impulsividades, entendeu? Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, também nos comanda para esse tipo de caminho, de conhecer a si mesmo, autoconhecimento, conhecer os limites, conhecer as falhas, para ter autocontrole. É só a gente se conhecendo que a gente consegue perceber, epa, eu tô irritada. Eu tô sendo, isso não vai acabar bem. Por que eu tô assim? Olha, agora esse sentimento meu cresceu. Eu comecei irritada, mas agora eu já tô ficando agressiva. Peraí, isso não é meu, já tá juntando com uma egrégora, com uma energia do ambiente. Eu não vou deixar comandar, eu comando a minha mente. Isso é epigenética, gente. Percebo, tem um mental, mas quando a gente tem autoconhecimento, eu sei até onde vai a minha irritação. E a gente vai aprendendo a se controlar, a ressignificar. E aí a gente percebe o mundo de uma forma diferente. Então a gente tem que se conhecer, conhecer as nossas limitações, perceber quando é da gente e quando não é da gente. Para o quê? Para que a gente possa não invadir o espaço do outro, não impor, entender que o outro também está na mesma. Ele tem as limitações dele, as dores dele, o estresse dele. Uma pessoa foi grossa com você. Você sabe o que ela está passando na vida dela? O que ela passou hoje, no dia dela? Como é que foi isso para ela? É bem difícil, né, gente? Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. É um trabalho de autoanálise, de mergulho no eu. E o que é o eu para você? O eu, como que você percebe esse eu, essa individualidade? Até a gente tem que se identificar com a nossa realidade, com o nosso interior. Então nós temos que ter um cuidado para nós não acharmos também a última das criaturas, né? Ai, ó céus, ó vida, ó azar, não presto mesmo, eu sou errada mesmo, estourou uma bomba lá na China, a culpa é minha, porque... Não é assim, né, gente? Eu já tive isso, viu? Quando a gente tem uma má compreensão de si mesmo, das adversidades da vida, qualquer coisa que está acontecendo, a gente acha que é da gente. Com as minhas alunas no palco, eu ensino elas não prestarem atenção no público. Porque às vezes a pessoa está lá rindo, porque aconteceu uma coisa dela, e você, ela está olhando para você, mas ela não está nem te vendo, ela está rindo, você acha que é com você. Então, você também não pode ter essa autocrítica, essa identificação dos erros e ficar só pegando também nos erros e se sentindo a pior das criaturas humanas. Você tem que ter conscientização, mas passar o quê? A não se sentir as últimas criaturas, a corrigir isso, a saber que você tem, e se perdoar. Tá vendo? Não julguei, também vou julgar meus erros? Olhei, errei, pequei, né? Não era para ser por aí, mas tem que me perdoar. E crescer, e aprender, fazer disso um aprendizado, e não ficar ali se penalizando, se auto-julgando. O auto-julgamento também não é legal. A gente tem que nos esforçar para vencer a nós mesmos, entendeu? E esse esforço é que vai nos ajudar a o quê? A ser benevolente, a ser indulgente, para com o erro dos outros, entendeu? Até porque, já diz o ditado, quem tem telhado de vidros não joga pedra no telhado dos outros. Eu tenho erro, eu tenho falha, eu tenho defeito, vou jogar pedra, vou ficar jogando no dos outros? Então, e a gente comete isso o tempo todo. Basta uma pessoa ter uma atitude egoísta para com você, você fala, fulano é egoísta. E você, quando você é egoísta? Ai, fulano é tão metida, né? E você, quando está sendo metida? Porque é a percepção, às vezes não é. Às vezes não é. Ai, fulano nem olhou na minha cara, às vezes não te viu. Tá com tanto problema, tá tão preso nele, que a cabeça é tão quente que não te viu. Aí você já julga. Eu tô falando você, nós humanos, viu, gente? Eu também me coloco nessa situação, não se incomode, não. Então,
Não significa que nós devemos ser conivente com os erros da pessoa também. Não, não devemos aprovar o mal. Ele erra e tá tudo bem. Não, a gente não tem que ser conivente com o mal. A gente tem a nossa posição, a nossa percepção, a nossa visão do mundo, da vida. A gente só tem que ser indulgente que as pessoas erram, que as pessoas falem, como eu mesmo faço. E aí tá tudo certo, vamos corrigir e pronto. Não ficar julgando, condenando, criticando, falando mal, brigando, tentando impor a sua percepção perante o outro, entendeu? Não vale a pena a gente aprofundar, alargar, abrir mais essas feridas, entendeu? Todos nós cometemos erros. Afinal, nós somos almas imperfeitas, nós estamos na terra de aprendizagem, nós temos que nos corrigir. Mas como a psicologia vê o ato de julgar? Porque não é uma frase que veio de Jesus e que a gente envolve esse mestre. Eu não estou falando de religião, e sim de uma percepção de um ser exemplar que teve na Terra, que falava para a gente não cometer esse erro, e nós cometemos. Tá, o ato de julgar em muitos de nós mesmos, particularmente, é um lado frágil, nós chamamos de defeitos. Nós temos aquele defeito. O que o outro faz que me incomoda, tem que refletir se não é um erro que eu tenho, se não é uma falha que eu tenho, um defeito que eu tenho. Então, quando nós julgamos o outro na sua maneira agressiva, grosseira, arrogante, entendeu? Quando acha que o outro é folgado, então nós temos que olhar para nós mesmos e aí pensar, nós estamos falando do outro ou de nós mesmos? A psicologia vê assim, que quando a gente julga muito, critica muito aquela pessoa, a gente está falando do outro ou de nós. O que está me incomodando na atitude da outra pessoa que eu também sou assim? Não, Celina, não sou não. Então não julgue, seja indulgente, esteja complacente com a atitude do outro, entendeu? É bem por aí. E isso, quando eu fui preparar essa live, eu falei, bom, hoje eu vou pegar um material para estudar, para corrigir a Silene. Porque a Silene também julga os outros, tá, gente? E a gente não pode, tá errado, não é legal. É um erro, uma falha humana que a gente tem que corrigir na gente. Cada um por si, a gente não muda ninguém. Quando muito, com muito esforço, mudamos a nós mesmos. Todo mecanismo de defesa é uma estratégia. Entendeu? Então as pessoas usam esses mecanismos de defesa. Então eu ataco pedra no outro para me defender, antes de ser atacada. Então, sem perceber que estão fazendo exatamente o que isso para se proteger. Do quê? Das coisas realmente que elas não dão conta de lidar. Eu não dou conta de lidar com o autocontrole meu. É quando o outro perde o autocontrole, eu não dou conta de lidar com a minha tagarelice, com o meu falar demais. Quando o outro começa a falar demais, eu taco pedra. Entendeu? Enfim, vários casos. Então, assim, quando a gente julga o outro, traz um alívio para os nossos sentimentos, para a nossa culpa. Ai, não sou só eu que sou assim. E aí é mais fácil apontar. Em vez de eu assumir os meus erros, as minhas falhas, é mais fácil apontar para o outro. É mais fácil, de repente, eu falar que eu estou errando, que eu estou julgando os outros, que eu estou sendo grossa, agressiva, mal educada, desrespeitando o limite do outro, a visão do outro, porque Deus é culpado. Afinal de contas, eu sou filho de Deus, então Deus que é culpado de eu estar assim. Olha, gente, o povo chega nesse nível, não assume a sua culpa nas coisas, não assume os seus erros nas coisas, e aí joga a culpa em todo mundo, inclusive em Deus. Bom, para que esse mecanismo perca a sua força, esse mecanismo de julgamento, de defesa, essa armadilha que a gente põe, é necessário o quê? A gente perceber que está tendo. Por isso que é importante o autoconhecimento. Percebo, eu tenho esse erro. E isso que me incomodou. Aí a gente tem que enfrentar esse sentimento de julgamento, de crítica, esses pensamentos conflitivos que estão ali, entendeu? Ao invés de projetar, resolve dentro da gente, ressignifica, senta na frente do espelho, olha para você e fala, olha, não foi legal aquilo que você fez. Você julgou aquela pessoa, mas te incomodou aquilo, mas aquilo você também tem isso. Tá? Eu tô falando de atitudes, de comportamento. E às vezes tem pessoas que estão incomodadas com atitude, com posições, vamos falar assim, eu sou Corinthians, você é São Paulo, e nós temos posições diferentes e julga o outro, né?
E não somos inimigos não, gente. Nós somos uma nação, nós somos um povo, nós somos seres humanos. O planeta Terra inteiro são a mesma família. Porque sabe o que as pessoas esquecem? Uma limitação. As pessoas ficam incomodadas porque elas estão preocupadas com o próprio umbigo. Então, se de repente mexer numa estrutura que vai mexer no meu umbigo, me incomoda. E aí limita a ver o meu redor, só eu. Só que nós vivemos sozinhos, temos uma família, essa família é uma comunidade é uma cidade um estado, um país, uma nação, é tudo junto. Esses países todos formam o nosso planeta. Então, gente, antes de mais nada, nós somos terráqueos, porque temos um universo. E aí nós somos perante o universo, aqui na Terra são os terráqueos, é o povo que mora no planeta azul. Entende? Para que essa diferença? Para que esse julgamento? Para que essa briga? Para que essa divisão? É essa energia que a gente tem que ter, essa percepção, abrir o nosso lacre mental. A gente não pode ser pessoa. Existe povo e pessoas. Ah, Silene, é a mesma coisa, não é não. Uma pessoa me explicou isso. E é verdade. O povo é quando vai a massa, todo mundo igual, sem percepção. O que a imprensa, o que as redes sociais, o que o mundo fala, vira ordem, né? As pessoas, elas abrem esses lacres, elas estão mais despertas, elas têm uma outra percepção e elas buscam mudar a sua atitude, reformar a si mesmo, se conectar com o amor, com o bem, compreender. Quem busca, você agora que está aqui me acompanhando nessa live para pensar sobre se você está julgando ou não, o não julgueis para não seres julgados, você é uma pessoa diferenciada. Porque quantas pessoas no mundo, numa sexta-feira, tá querendo que sextou, na véspera de um feriado, tá pensando em reforma íntima, enquanto eu tô julgando o outro. E é para isso que a gente veio na Terra, para essa reforma. A gente pode até curtir os momentos bons, mas a gente tem que ser mais profundo. A gente tem que preencher o nosso vazio existencial, e é só com reforma íntima. Às vezes a tentação de julgar os outros é sem saber muito, quer ver? Assim, fica pensando que nós sabemos o suficiente, pode ser muito grande. Então, a sensação de estar do outro lado não é agradável, entendeu? E nós não esquecemos disso. Você gosta de ser julgada? Porque você julga, mas os outros também te julgam. Você gosta de estar naquela posição, no lugar do outro, de os outros estar te apontando, te criticando? Então não julgue o outro, entendeu? Quantas vezes nós tivemos a sensação de que os outros se permitiram o luxo de falar sobre nós sem saber? Forte isso, né? As pessoas julgaram, criticaram, mas não sabem o que eu estou vivendo, não sabem da minha vida, nem me conhece direito. As pessoas populares têm isso, né? A gente nem conhece direito e julga, critica. Vamos dar um exemplo do coitado do Sérgio Reis agora. O quanto foi criticado, julgado, e quem sabe da vida dele? Um homem de 80 e poucos anos lutando pela vida, que tem a visão dele, que tem a percepção dele, que ainda quis lutar pela posição dele, do que ele percebe no mundo. E foi julgado, criticado por muitos. Muitos defenderam, mas muitos criticaram. Eu dei um exemplo, viu, gente? Isso acontece o tempo todo na nossa vida. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente esquece como dói ser julgado. A gente esquece como dói ser julgado, a pessoa tirar falar de você, criticar você, julgar você, sem te conhecer, sem saber por que você está daquele jeito, quem é você, como você percebe o mundo, o que você está passando. A gente não fala isso, vim pagar minhas contas, meus boletos, ninguém vem. A gente não fala isso? Mas e na hora que é a gente no papel ao contrário? O que a gente está fazendo? Então, assim, mesmo que você não se considere assim alguém que tem um mau, né, costume de ficar julgando os outros, com certeza já houve algum momento na sua vida que você passou por isso. Pode não ser um costume, mas já teve algum momento que julgou, sim. Isso não, o ser humano não escapa disso. Então, vamos pensar aqui, ó. Por que perder tempo, energia, criticando e julgando as escolhas do outro, quando você poderia estar concentrado no seu próprio crescimento pessoal? Você está perdendo energia. Quando a gente cuida da vida dos outros, a gente deixa de cuidar da nossa. Sabe aquela historinha que a mulher criticava a roupa suja da vizinha, que a vizinha era porca, que ela, olha a roupa dela como é suja, que não sei o quê? De repente,
Ela descobriu que era a janela de vidro, era o vidro da janela dela que estava sujo, a roupa da outra era branquinha. Tem uma história dessa, não tem? Então, limpe essa janela. Brilhe a sua janela, não fique cuidando da roupa do varal da vizinha. É bem isso que nós temos que ter, esse tipo de atitude, entendeu? Julgar é comparar os outros a nós mesmos. O tempo todo você está comparando. Você está julgando o outro porque você se acha melhor que o outro. Você está criticando a atitude, algum fato no outro, porque você acha que você não vai cometer esse erro, essa atitude. Então, a gente está colocando isso. E aí, julgar os outros nos ajuda o quê? A ter a sensação de segurança. Que nós somos perfeitos. Que nós estamos impunes, né? Nós não temos, né, esse tipo de erro. Então, toma cuidado. É uma ação que nós usamos para o quê? Para controlar o quê? A nossa vida e a situação ao nosso redor. Então, às vezes, assim, é inconsciente. Com certeza, a maioria das vezes é inconsciente. Está no piloto automático. Então, quando a gente se dá conta disso, nós sabemos que temos que mudar essa atitude. Puxa, eu estou julgando demais as pessoas. Eu estou julgando até quem eu não sei, quem eu nunca vi na vida. Eu estou julgando alguém que eu vi na rede social, eu estou julgando uma artista, eu estou julgando a minha vizinha, eu estou julgando minha colega de trabalho, eu estou julgando o meu chefe, eu estou julgando o meu funcionário, eu estou julgando minha colega de escola, meu professor, meu aluno, estou julgando a minha mãe, estou julgando o meu pai, estou julgando meus filhos. E como é estar no lugar daquela pessoa? Eu estou cometendo esse erro. Epa! Olha, fiz um julgamento. Silene falou na live, eu fiquei refletindo. Vou pensar, vamos fazer um desafio? Vamos pensar se você julga ou não? E quando você vai se pegar, epa! E controla. Por que você está julgando? O que aconteceu? Você se colocou, conhece a pessoa, sabe? Se colocou no lugar, você está passando por isso, aquilo ali te incomoda porque você também é assim. A gente tem que ter esse tipo de reflexão. E aí o outro a gente não vai mudar, mas a gente pode mudar. Se tornar uma pessoa mais indulgente, mais complacente, uma pessoa mais amorosa, mais carinhosa, ser menos agressiva, mudar a vibração. Mude a sua vibração, emane luz, amor, energia do bem de dentro de você, que ao seu redor vai mudar. Quando você trata bem uma pessoa, por mais que ela está agressiva, ela está louca e você é leve, suave com ela vai ser suave com você. Agora vai todo mundo na pancadaria, na gritaria, o que vai virar? Entendeu? Então, se você quer mesmo parar de julgar os outros, você deve o quê? Refletir sobre algumas dicas. E eu vou dar algumas dicas, tá? Pense antes de falar. A gente é muito impulsivo, né? A gente às vezes fala uma coisa que nem fez, que nem pensa direito. A gente não pensa para falar. Minha mãe falava assim, caveira, que a gente colocou na fada. A lingona da caveira maior que o caixão lá, porque era fofoqueiro. Falava demais. Então, pense antes de falar. Assim, não fica ouvindo e propagando as fofocas que te trazem as notícias. Fake news é muito isso, né? A gente nem confere e vai na impulsividade soltando. Nós estamos num momento de fake news. Porque tem uma guerra embutida e aí vão usar o quê? As mentiras. Aí já sai aquelas notícias mentiras, né? Fofocas, não é verdade. Aí a gente distribui aquilo, sai aquela confusão, brigaiada, julgamento, aquela energia. Olha que egrégora, que energia pesada. Silene, que é egrégora que você tem tão repetindo? Várias mentes com o mesmo pensamento, na mesma sintonia, na mesma vibração se unem. E essa mente pode estar na Terra, pode estar no universo, essa energia pode ser de pessoas desencarnadas, para quem acredita nisso, ou não. Essa energia está ali. E você sintoniza a sua mente com essa energia, do bem ou do mal. Tem a do bem e a do mal. A boa e a ruim. A da luz e das trevas, é o tempo todo assim. É o seu livre-arbítrio, é a sua mente, o seu controle mental que vai te conectar. Então, quando a gente pensa, não passa a fofoca para frente, entendeu? Quando a gente tem que questionar as informações, ter certeza, e mesmo assim, o que eu vou ganhar com isso? Passando, criticando o outro, expondo a outra pessoa, entendeu? Então, a consequência imediata, quando você pensa antes de falar,
é que a gente vai deixar de julgar as outras pessoas, entendeu? E a gente vai incentivar outras pessoas a tomar a mesma atitude. A pessoa, aí eu vou te contar um segredo. Se ela não é capaz de guardar o segredo dela, como é que você vai carregar esse peso, essa responsabilidade? Porque ela não vai contar só pra você, ela vai contar pro outro, porque ela não tem controle. Aí vai virar um furdunço, uma bagunça, uma briga, uma discussão, e foi você que falou. Então, se você não é capaz de guardar o seu segredo, não conte pra mim. É sábio ter esse tipo de atitude. Vou te contar uma coisa. Fofoca, a gente tem que controlar isso. O que é? É julgamento a fofoca, né? E a gente, o que acontece? Às vezes as pessoas se reúnem, vamos fazer uma fofoquinha? Não é, vamos bater papo, vamos confraternizar, vamos nos encontrar, vamos fazer uma fofoca? Eu já vi muito isso. Então, outra dica. Pergunte a si mesmo por que você sente necessidade de julgar. Eu estou julgando. Por que eu estou com a necessidade de julgar essa pessoa, entendeu? Uma das melhores maneiras de parar de julgar, pelo menos diminuir isso, é redirecionar os seus pensamentos, entendeu? Para curiosidade. Curiosidade sobre você mesmo. Será que eu tenho essa atitude? Por que eu estou parando de julgar? É curiosidade. Você vai refletir sobre você mesmo, entendeu? Você vai descobrir qual é o motivo primário, o que tem ali dentro de você que está te levando a querer julgar as outras pessoas, aquelas atitudes. Então pergunta, o que isso que eu estou julgando tem a ver comigo? Ou por que isso me incomodou? Quer ver outra dica? Perceba que toda vontade, assim, o que incita a sua vontade de julgar? O que está te estimulando a vontade de julgar? Você tem que identificar os momentos em que você está mais propensa, né, a julgar e poder, assim, te julgar, diminuir seus pensamentos críticos. Para de julgar. Que momento que eu sou mais propensa a julgar? Que momentos que... Quando eu estou irritada, quando eu estou cansada, quando eu estou relaxada, quando eu estou com vazio existencial, quando eu não tenho o que fazer, quando eu estou com muita inveja, quando eu estou muito frustrada, que momentos, quando eu encontro com tais pessoas, com tal grupo, que eu fico mais propensa a criticar, a julgar. E aí eu passo a criticar e a julgar a mim mesma, para corrigir, para ter essa mudança, para parar com esse mau hábito, né? Tomar consciência dos nossos hábitos emocionais é a chave para que é o quê? Para novas sinapses, para mudar os impulsos neuronais dentro do nosso cérebro, entendeu? Então, assim, quando tem tendência a julgar? Quando está estressado? Quando encontra com certas pessoas? De manhã, à noite, à tarde, no serviço, na escola, em casa, na família? Aonde eu julgo mais? Preste atenção, corrige isso, muda isso, se controla. Pensa para falar quando estiver nisso. Pensa porque o que está te incomodando. Reflete sobre isso, né? Ninguém é perfeito, é outra dica. Não existe ninguém perfeito. Então, para não julgar os outros, é porque é muito importante assim, a gente aumentar o nosso grau da tolerância. A gente tem que saber que todo mundo vai cometer erro. Que todo mundo vai ter dificuldade, todo mundo vai ter limitação. Neste momento que nós estamos vivendo neste planeta, está todo mundo no limite, todo mundo perdido. E olha, eu que trabalho com autocura, com as minhas técnicas, muita doença emocional. A mente humana está doente, gente. Silene, está. É a mente que está doente. Quem não trabalhar a mente, quem não trabalhar o autoconhecimento, o autocontrole, para não ser influenciado por essa energia, pela notícia, pelas pessoas, para que eu tenha a minha conexão com o bem, com a luz, com... Quem não trabalhar essa mente, esse autoconhecimento, esse autocontrole, vai adoecer. Vai ter depressão, vai ter síndrome do pânico, vai ter medo de tudo, não é só a síndrome do pânico, vai ter ansiedade, estresse, consequentemente vai ter síndrome metabólica, vai ter de repente, pelos impactos, vai ter diarreia, síndrome do intestino irritável, vai comer demais, vai ter problema cardíaco, pulmonar, vai abaixar o sistema imunológico, vai ficar sentindo que problema no fígado, no rim, porque é a percepção do mundo. Está percebendo de maneira errada, por um desequilíbrio mental, percebendo, mandando para o cérebro as informações do ambiente, como se todo mundo fosse seu inimigo, como se tudo estivesse acabando, se tudo fosse dar errado. As pessoas estão com a mente doente, então temos que nos conhecer,
trabalhar a respiração, trabalhar o autocontrole, para que não nos enlouquecemos. E se vê que está precisando de ajuda, gente, busque ajuda enquanto é tempo. Dinheiro é um meio, não é um fim. Que adianta eu ser rica, cheia do dinheiro no banco e louca, pirada, depressiva, tomando remédio, ficando na cama, não sai para lugar nenhum. Acumuladora, apegada, cheia de dor no corpo. Que adianta? Sem saúde, sem vida, sem confraternizar. Dinheiro é uma energia, tem que circular. Quanto mais eu me apego, mais falta. Eu estou falando do dinheiro porque é a percepção. A conta da economia dos lockdown chegou. E as pessoas estão muito preocupadas. E aí cai o padrão vibratório. E aí eu vou começar a julgar as pessoas, não vou ser complacente, está todo mundo irritado. E aí está todo mundo agressivo. E a gente vai entrar nisso? Corrige a si mesmo, não tem como corrigir o outro. Entendeu? Lembra que ninguém é perfeito. Então nós temos até que ponto, faça essa pergunta. Até que ponto eu tenho o direito de julgar o outro pelos seus erros? Eu estou me colocando numa posição de superioridade? É isso? É porque eu sou superior a ele, essa pessoa? Pare e considere os motivos para o comportamento de alguém. Geralmente nós não sabemos o que levou a pessoa a fazer aquilo que a gente desaprovou. A gente não sabe. É muito... Vocês já pensaram como Jesus foi crucificado porque ele foi julgado? E assim foi com Gandhi, assim foi com John Lennon, assim foi com todos os presidentes. Assim tem sido com a humanidade, assim foi com os nossos pais, assim é com a gente. Por que está agindo dessa maneira? A gente tem que parar para pensar o motivo desse comportamento. A pessoa às vezes está sofrendo tanto, ela não está bem, então ela está tendo que gritar para o mundo. Que dor que tem ali dentro, entendeu? Então assim, pensa, você provavelmente já deve ter feito algo assim que as outras pessoas acharam estranho. A gente tem essas atitudes, não tem? A pessoa, ai credo, como fulano foi grosso, ou como foi agressivo, como... Por que ela tá assim? Tá esquisito? Que atitude é essa? Teve algum motivo, não teve? Você tava com algum problema. Entendeu? Então nós estamos nesse mesmo nível, nós estamos todos iguais. Esse benefício da dúvida, por que será que a pessoa está agindo assim? O que está acontecendo? Que dor tem ali por trás dessa atitude agressiva? Eu, por exemplo, eu fico mais chata quando eu estou muito cansada, muito mais irritada. Mas quando minha mãe desencarnou e aí meu pai já estava ficando fragilizado, eu fui uma Silene diferente, eu fiquei muito fragilizada. Foi o momento mais frágil. Eu não era aquela Silene, e para todo mundo que estava ao meu redor, eu falava assim, ó, essa Silene não sou eu. Eu não tenho esse perfil, eu não tenho essa personalidade. Eu estou com muita dor, mas vai passar. Eu vou sair dessa. Então, essa Silene não sou eu, porque eu sempre busquei autoconhecimento, né? Tive uma estrutura na minha cultura, na minha percepção, no meu ambiente. Desde pequena, fui preparada para ter esse tipo de percepção. Então, eu sabia que aquela Silene frágil não era eu, não é minha personalidade. E que ia passar. Então, com aquela fragilidade, eu tive algumas atitudes impulsivas, algumas atitudes de fragilidade, de medo, de insegurança, de rejeição. Só que passou, porque eu busquei essa evolução, abrir esse lacre mental, eu ressignifiquei. E eu voltei a ser a Silene forte, corajosa, e aí eu fiquei mais equilibrada. Então, eu estou falando meu exemplo, porque eu tenho bem consciência que eu tive um momento na minha vida de muita fragilidade. E naquele momento, era a minha fragilidade que fazia eu ter certas atitudes de desequilíbrio, inclusive. Ou desequilíbrio até para chorar, de me apegar em alguém. Mas essa não sou eu. Então a gente tem que se colocar, saber que sempre tem um motivo, sempre tem uma dor muito grande. Qual o motivo que tem para essa pessoa estar ali agindo dessa forma? Lembrar que nós não somos iguais, entendeu? Nem todo mundo vai pensar da mesma forma, ter a mesma cabeça, cada pessoa, graças a Deus que cada pessoa é uma individualidade. Mas isso não quer dizer que merece menos respeito. Não é porque você tem atitudes diferentes, gostos diferentes, ideias diferentes, que você não merece o meu respeito.
Não tenho que te julgar por isso. Nossas ideias não batem. Tá bom, você vê o mundo de um jeito, eu vejo de outro. Mas isso não quer dizer que a gente tem que virar inimigo, que a gente tem que julgar, que a gente tem que ser agressivo. Entendeu? Aspectos, como eu venho falando, como a cultura, a família, os amigos, a educação que recebeu. Eu falei, esses 16 anos que teve aí do PT comandando o governo, a cultura, o estudo, a formação, a percepção dos estudantes da geração foi outra, foi diferente da geração passada. É diferente a percepção, porque tem a influência do ambiente, da cultura. Eu não estou falando que está certo ou que está errado. Eu estou falando que foi uma lacuna. E mudou a percepção. E isso não quer dizer que é para brigar, que é para discutir, que é para ser inimigo. Quer dizer que eu tenho que refletir e entender que ele pensa diferente de mim, mas merece o meu respeito. Entendeu? É uma individualidade que merece o meu respeito. Tudo isso vai influenciando a nossa história. Então, a maneira como nós pensamos, nos comportamos é diferente. Nós não somos iguais. Outra dica, olhe para si mesmo. Autoconhecimento, gente. Olhe, senta na frente do espelho e olhe para você. Olhe como é que você está. Por que você está desse jeito? Quando você estiver muito irritada, falando demais, criticando demais, com aquela vibração, querendo explodir, matar um, para, respira, não pira, senta na frente do espelho, bebe um gole d'água. Falar nisso, eu vou beber um gole d'água. Reflete, olha pra você, por que eu tô assim? Conversa com você. Ai, Celina, parece louca. É melhor parecer do que ser. Porque se você não se controlar, você vai chegar à loucura, porque a tua mente vai adoecer e o teu físico vai corresponder a isso. Entendeu? Então, em vez de passar tanto tempo julgando as outras pessoas, apontando o dedo para as outras pessoas, procurando o defeito das outras pessoas, a gente deve buscar usar esse tempo para corrigir nós mesmos, para nos conhecermos, para crescermos, para mudarmos, para ver o que não está legal na minha vida. Cuida da sua vida. Então eu vou corrigir a minha vida, isso não está legal, e eu vou buscar, vai estudar, vai crescer, vai buscar novas perspectivas, novos horizontes, novo emprego, nova cidade, novo relacionamento. Sai da rotina, quebra a rotina, entendeu? Então a gente faz uma introspecção. Para, vê, entre em contato com esse ser que tem aí dentro, eterno, que é você. Esse é seu eu, não é esse aqui, essa aparência. Seu eu é outro, é uma coisa mais profunda. Quando você conhece os seus defeitos, então a maioria das vezes você tem que ter uma conexão profunda para conhecer esses defeitos. Quando você tem autoconhecimento, você consegue se controlar e ressignificar as situações, ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais de paz. É um trabalho diário, mas vai ficando mais fácil. A gente tem que sair do piloto automático, eu venho falando isso. Pode ajudar o quê? A gente a saber por que nós pensamos como nós estamos pensando. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou criticando essas posturas dessas pessoas? Qual é a minha percepção? O que está acontecendo? É outra pessoa que está errada ou sou eu que não tenho uma percepção legal? Mas peraí, ela tem um motivo para ser assim. Em tudo, em comportamento, em modo de se vestir, em opções de vida, em carreira, seja o que for. Escreva exatamente o que você pensou ao julgar alguém. Depois, você tenta reescrever de maneira positiva. Então, eu julguei lá alguém que está fazendo isso. Aí eu escrevo exatamente como eu julguei. Fulano é assim, 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 porque isso, porque aquilo, escreve para você. Agora pega tudo aquilo e põe todos os papéis como coisa positiva. Entendeu? Eu acho ela chata, ela é muito legal. Eu acho ela metida, ela é tão simples. Eu acho ela grossa, mas ela é tão delicada. Estou dando um exemplo. Entendeu? Então, ao reescrever os nossos pensamentos negativos de uma forma positiva, o que tem acontecendo? Nós estamos melhorando a nossa sinapse, nós estamos liberando energia melhor, nós estamos ampliando o nosso leque de amigo, entendeu? E aí nós vamos nos sentir melhor conosco mesmo, porque você vai ver que a pessoa tem qualidade. Todo mundo tem defeito, mas todo mundo tem qualidade. Praticar o que chama de mindfulness, está muito na moda esse termo. É meditação,
trazer a mente, é se trabalhar com a mente. É baseado em algumas técnicas, na verdade, extraídas do budismo. É uma filosofia que entende que a liberdade aumenta quando o número de julgamento diminui. Biocognição, a relação com o meio ambiente. A minha liberdade, quanto menos eu vou julgando, mais livre eu me torno, porque eu não tenho apego. Eu não sou pequena, eu estou me permitindo crescer, a refletir, a me conhecer, entendeu? Tanto aqueles assim, quanto mais eu sou fraterna com os outros, mais fraternidade eu recebo. O universo é quântico, o que eu emano eu recebo. Quanto mais eu pensar em ajudar as pessoas, mais vão se aproximar pessoas do meu lado que vão me ajudar. É assim que funciona. Enquanto você fica carrancuda, com raiva, julgando todo mundo, tacando pedra, criticando todo mundo, dando coice em todo mundo, como é que vai ficar? Você vai encontrar pessoas assim, eu dou um coice e levo o outro. Bateu, levou. Não é assim? Pegue mais leve com você mesmo também. Quando você sentir culpado por se julgar os outros, pega mais leve. Sabe? Aprende, olha, tô aprendendo. E olha, gente, eu sou muito autocrítica. E eu falho, tô falando para vocês. E como para mim é difícil esse processo de eu falar, Silene, vamos lá, aprendizado. Eu até aprendo com a lição, mas esquecer é um processo. É um processo. Mas quando eu esqueço e me liberto, a vida flui. Enquanto eu tô ali, a vida não flui. Eu tô falando a minha experiência para que vocês entendam como é que funciona. Então pega mais leve. Pior do que julgar alguém é julgar a si mesmo. Entendeu? Por julgar os outros. Isso vira uma bola de neve. Então lembra que às vezes o julgamento é um mecanismo de autodefesa. Então por que eu estou me defendendo? Entendeu? Eu estou julgando para não ser julgada. Eu estou criticando uma coisa que é uma defesa. Eu estou assustada. Eu estou vulnerável. Eu estou fragilizada, como eu estive lá no passado. Então cuide. Cada parte sua tem um significado, um porquê, uma necessidade. Você está precisando de proteção? Está precisando de carinho, de atenção? Qual é a ferida que tem ali? Por que motivo você está julgando tanto as pessoas? Tem alguma ferida. Então, em vez de você se criticar, ficar se julgando, eu não devia ter feito isso, tenha compaixão por você mesmo, autoamor. Se você não tem capacidade de dar amor para si mesmo, você não ama ninguém. Se eu não consigo amar a mim, como é que eu vou amar o meu próximo? Consequentemente, como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu vou viver o amor de Deus se eu não tenho amor por mim? Se eu não sou legal comigo, se eu não tenho paciência comigo, se eu não perdoo a mim mesmo, como é que eu vou perdoar o próximo? Então a gente tem que pegar mais leve. Estar ciente de que as aparências enganam. Então, o ser humano ele tem uma complexidade. E é muito grande essa complexidade. Não é fácil ser um ser humano, entendeu? Então, nossos comportamentos, geralmente existem várias motivações por trás de um comportamento. Então, os nossos atos vão estar sendo encaixados com as nossas imperfeições. Então, um exercício de prudência, ser prudente, vai fazer a gente reconhecer o papel que a gente está determinando, que a gente tem que desempenhar, como a gente está desempenhando. Tem que ser prudente. Lembre-se que todos estão fazendo o seu melhor. Qualquer pessoa no mundo está fazendo o seu melhor. Silene, mas fulano é bandido, fulano não presta. Olha o julgamento, ele está fazendo o melhor. Você sabe o que ele passou, qual foi a dor, qual foi a infância, como foi aquilo, como foi a cultura, o ambiente, o que recebeu, por que age daquela forma. Seja complacente. Ele está fazendo, todas as pessoas estão tentando fazer o seu melhor. É que às vezes está muito doente da alma, da mente, muito fragilizado nas emoções, nos sentimentos. E esse momento que nós estamos vivendo no planeta,
com essa pandemia que foi um impacto severo, com muitas perdas, com muitas dores, com medo de morrer. A conta chegou à economia do mundo, mas vamos falar de Brasil. Tá aí esse monte de lockdown, vem vindo as consequências, as finanças, perdeu o emprego, tendo que ter uma vida mais simples, endividado, medo. Tá gerando uma insegurança, todo mundo tá com medo, todo mundo tá fragilizado, todo mundo não sabe se vai dar conta. E tem pessoas, quanto mais apego você tem à matéria, mais você fica incomodada psicologicamente por não poder ter o mesmo padrão de vida que você tinha. Que bobagem! Vai cobrir o seu vazio existencial com bolsas e sapatos, com carros da moda? Não, você cobre o seu vazio existencial preenchendo, conhecendo a si mesmo, se dando autoamor, ressignificando, trabalhando a sua mente, limpando, parando de julgar, se perdoando, parando de se julgar, de se penalizar. Entendeu? É bem por aí. Então, olha, a pessoa já está fazendo o melhor dela. Mas se você tiver dúvida, pergunte, será que essa pessoa está fazendo o melhor dela? Vai fazer imediatamente trazer para você um sentimento empático. Você vai parar de ser negativo. Puxa, essa pessoa... Ai, fulano é... Mas ela tá fazendo o melhor dela. Ai, fulano é burra, hein? Ela não tem capacidade. Mas é o melhor dela. Ela tá se esforçando muito. Às vezes está se esforçando muito para não pular no teu pescoço, porque se sente julgada, porque é ao contrário, né? Aquela linha. Tô falando você, mas sou eu, você, quando a gente é a vítima, quando a gente é o algoz, essa coisa que todos nós não escapamos desse julgamento, é para essa reflexão. Por esse momento da humanidade, que o planeta está bem difícil, que as pessoas estão enlouquecendo a mente, estão doentes da mente, que a energia está pesada e as pessoas estão brigando por julgar aos outros que não têm as mesmas conexões. As pessoas estão se odiando, as pessoas estão se matando, porque elas não estão pensando no todo, elas estão pensando no próprio umbigo. Você está fazendo isso? Eu já parei para pensar se eu estou fazendo isso. Você tem grupo de WhatsApp? Quanta briga sai por causa de política, por exemplo, nesse momento? Agora, eu tô falando porque esse final de semana vai pegar fogo, por isso que eu tô trazendo tanto tema política no meio, viu, gente? Que eu fiz o Não Julgueis para Não Ser Julgados, de tanto ver briga nos grupos de WhatsApp. Que feio! Tem grupos que estão ali para reflexão, para saber como se formou esse universo. Tem grupos que estão ali para aprender uma ciência, uma cultura, para crescer. Tem grupos que são amigos, são famílias e vão ficar brigando, julgando, generalizando, pondo apelido, dando nomes. Você conhece a outra pessoa? Você está sendo agressivo. Por que essa agressão? Aí aquela vibração começa e até... Olha, essa semana eu tive uns 2 grupos que eu pensei em sair. Eu não saí porque eu trabalho o autocontrole. Pensei que tem pessoas legais, gente que eu gosto, aqui eu bato papo, tem um pessoal que eu dou risada. Quer saber? Eu vou silenciar o grupo, que aí eu nem vejo. E deu um tempo. Porque eu também tenho as minhas convicções, mas eu não fico impondo a ninguém, mas eu não crio. Quando a opinião do outro, eu tiro meu time de campo se eu não tenho um autocontrole. A gente tem que fazer isso, mas não vou agredir as pessoas. Não vou expor as pessoas, não vou humilhar, sair gritando com as pessoas. É muito feio isso. O que você está aprendendo? Depois vai falar que a culpa é de Deus, porque você é filho de Deus, o criador desse universo está aqui no seu DNA, a culpa é dele, Deus ser assim. É mesmo? Ou é você que não tem autoconhecimento? É você que gosta de impor a sua vontade sobre o outro? É você que se acha superior ao outro, mais sábio, mais poderoso, quer impor as suas coisas? É você! É você! A sua individualidade. Se uma pessoa já estiver fazendo o melhor que ela pode com o que tem, fica muito difícil julgá-la, tá? Quando sentimos que não estamos tentando o suficiente, é quando começamos a julgar. Vamos parar de julgar. A gente está vivendo um momento muito histórico. Agradeça. Puxa, obrigada por eu, neste momento, estar neste país, na Terra, podendo ter a opção de viver um momento histórico, podendo fazer a minha diferença. E a minha diferença
vai ser dentro da minha percepção, das minhas convicções, eu vou tomar as minhas atitudes. Mas eu não vou julgar o próximo. Eu não vou julgar a minha agressividade. Eu não vou pegar o que o outro está fazendo, o que me incomoda. Eu estou com inveja. Estou com inveja daquela deputada que é famosa. Eu estou com inveja daquele senador que está lá rico e eu não estou. Estou dando um exemplo, tá? Eu queria ter esse poder. Eu estou com inveja daquela pessoa que tem coragem de falar as coisas. Eu queria. Você já se colocou no lugar de cada uma dessas pessoas? Eu não estou falando só dos líderes políticos do nosso país, é das pessoas ao nosso redor, do nosso mundo. Eu estou com inveja? Aquilo me incomoda porque eu sou assim? Eu vi aquilo ali e vamos refletir. Vamos trazer paz. Autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo, os seus limites, os seus defeitos. Ressignifique. Trabalhe isso. Só assim teremos mais paz. Conseguiremos julgar menos, porque nós sabemos que todos nós temos defeitos. Todos nós temos limites. As pessoas erram, mas eu também erro. As pessoas estão sofrendo como eu estou sofrendo. Por trás daquela atitude tem uma grande dor, um grande desafio. Como eu agiria se eu estivesse no lugar dela? Como Jesus agiria se estivesse aqui, olhando esse movimento, esse sentimento, essa atitude? Muita paz. Que cada um se conecte com o bem, com a luz. Um bom final de semana, um bom 7 de setembro. E que Deus abençoe imensamente o nosso país. Que ilumine a mente das pessoas. E que o julgamento não vá no sentido de ir para a rua para terminar em agressividade, em imposição. Que a gente tenha paz, que a gente emana paz. Se cada um fizer a sua parte, o mundo melhora. Eu não mudo os outros, eu mudo a mim mesma com muita dificuldade. Beijo, gente! Até mais, obrigada pelo carinho de cada um de vocês, viu, gente? Muito obrigado e que a gente tenha realmente condições de refletir, de modificar, de trabalhar o nosso interior, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem. Obrigada, Francine. Um beijo, muito obrigada, viu? Tchau! Eu espero que cada um reflita e controle a sua opinião, o seu defeito e pare de julgar os outros. Tchau!